Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel Carreira, eu sou um dos fundadores da Brazil e eu cuido da parte do desenvolvimento dos plugins da Brazil para After Effects. E esse aqui vai ser um vídeo mais longo, em que eu vou tentar trazer aqui um compiladão do que é a Brazil hoje, tá bom? Não vai ser um tutorial, vai ser mais um pouquinho de showcase para, se você tiver na dúvida se faz sentido para você ou não. Mas fica tranquilo, eu não vou tentar te vender nada, cara. Eu quero te mostrar aqui quase que ferramenta por ferramenta, o que que a Brazil pode fazer, pode te oferecer, como que ele vai ajudar o seu trabalho, tá bom? Eu vou aqui explicar um pouquinho da estrutura base da Brazil, qual que é a nossa intenção, e aí a gente vai de fato entrar aqui no After. Vou tentar usar termos não muito técnicos para ficar amigável para todo mundo, né? Tanto você que já é um motion experiente vai conseguir acompanhar tranquilo, não vai ficar um negócio cansativo, mas você também que é um motion iniciante, às vezes nem é motion, você é um aspirante a motion, às vezes trabalha com design ou editor de vídeo e quer entrar nesse mundo, mas tem medo do After Effects, né, que você já está vendo aí na tela, pode ficar tranquilo que a Brazil também é para você, cara. A Brazil a gente tenta juntar o melhor dos dois mundos. A Brazil é uma ferramenta tanto para profissionais quanto também para iniciantes. Mas chega de papo, cara. Eu falei que eu não ia vender nada e é verdade, eu só quero mostrar aqui para vocês, tá bom? E bom, se vocês não repararam aqui, a Brazil é esse painelzinho aqui no After, tá bom? Vou até desconectar ele aqui. O After, se você nunca abriu, é esse software de animação que à primeira vista ele parece ser muito intimidador, tem um monte de abas, tem um monte de funcionalidades assim que às vezes você nem precisa usar, mas está lá. E a Brazil veio para tentar juntar o melhor de todos os mundos para quem trabalha com motion, quem é generalista, quem trabalha ali com criação de vídeos para publicidade, para social media, para todo tipo de vídeo em geral que tem a ver com motion design, com motion graphics, tá bom? Então, esse painelzinho aqui é um compilado de várias ferramentas. As primeiras ferramentas aqui é quase literal, né? A tradução que é tools. Aqui é um conjunto de, digamos, utilitários do After Effects, tá bom? Para quem já conhece um pouquinho do After Effects, ao invés de você ter que decorar aquelas expressões ou usar aquelas técnicas mirabolantes de ter que decorar um monte de atalho e fazer um monte de coisa em sequência, você usa aqui as nossas ferramentas que eu vou mostrar já já. Também temos aqui a seção de keyframe. Keyframe para quem quer fazer uma animação ali mais suave, mais profissional, também tem essa opção de fazer nos keyframes, temos presets, também vou mostrar em detalhe. O Parallax, que é um negócio que a galera gosta demais, que é para você usar o ambiente 3D do After. Porque o After tem essa possibilidade de criar um ambiente 3D, até de usar alguns objetos 3D, apesar de não ser um software propriamente dito para 3D, você pode usar, dá um efeito muito legal, só que de forma nativa ele é muito confuso, é muito chato. Então o Parallax da Brazil serve para facilitar isso aqui. Temos presets também, cara, presets. Que são presets, para quem não conhece esse termo do mercado? São, digamos, animações, qualquer coisa que você pode criar um padrãozinho e replicar. Então, temos presets de transições, eu vou mostrar em detalhe já já, né? E bom, deixamos a cereja do bolo da Brazil, que é o Copilot. O Copilot é a nossa inteligência artificial que vai sugerir um motion para você, baseado aí tanto em prompt quanto também pela característica do seu design em si, tá bom? Mas, cara, chega de falação. Vamos aqui seção por seção e eu já vou começar aqui pela seção do Tools. E para explicar o que é essa função do Tools, eu gosto de dizer que a gente criou um compilado de ferramentas que, na minha opinião, deveria ser nativo do After Effects. A Brazil toda talvez deveria ter nativo, né? Mas o Tools em especial é uma coletânea de efeitos, de ferramentas de workflow e também de algumas automações específicas que você até consegue criar manualmente no After Effects, mas, cara, dá muito trabalho e é muito melhor você usar essas ferramentas de tools. Eu vou mostrar algumas delas aqui, mas, cara, se você quiser realmente ver a fundo, a gente tem aulinha ensinando cada passo a passo. Cada botão tem um tutorial específico. Então, aqui não é um tutorial, tá? É só, como eu disse, um showcase. Então, a gente tem várias expressões, é, basicamente você linka uma propriedade, vamos supor a posição, e eu coloco uma expressão que faz algo. Por exemplo, o wiggle. O wiggle está aqui até em primeiro lugar porque é uma das mais famosas, né? Você clica e ele dá esse efeitinho muito interessante, como se fosse flutuando. E o legal dos efeitos da Brazil, das expressões, é que eles são altamente editáveis. Então, eu quero mexer na amplitude desse wiggle. Você mexe e agora ele tem uma amplitude maior, como vocês podem ver aqui o efeito. Vocês podem editar da forma que quiser. Cada efeito é altamente customizável, inclusive em propriedade. Então, eu quero colocar um wiggle também na rotação. Eu clico aqui no wiggle de novo, eu poderia ter selecionado os dois
de uma vez, eu poderia até selecionar várias camadas de uma vez, né? Então você consegue ter essa otimização de tempo, você não precisa ficar aplicando cada vez um por um, ó, clica com várias camadas e aplica aqui. E cada propriedade, cada camada tem o seu valor editável. Então aqui na rotação já tem outros valores, eu posso colocar diminuir a frequência, aumentar a amplitude. Então tudo é muito customizado, você não precisa ficar ali abrindo as expressões. E cara, se você nem sabe o que é expressões, vai por mim, é um negócio que muita gente assusta, tem a ver com código, né? Então aqui você tem que ficar mexendo com código. E cara, é até legal mexer com essas expressões, mas vai por mim, no dia a dia, na correria, você só quer aquela praticidade, né? E é isso que a Brasil resume, a te dar essa praticidade. E temos outras expressões também. Temos a expressão, por exemplo, essa aqui é muito utilizada de time, que aí dá esse efeito de mudar o valor em relação ao tempo, aí você mexe na velocidade. Ah, eu quero no outro sentido, Gabriel. Beleza, você clica aqui no invert e ele inverteu o sentido. Ferramentas que modificam propriedades. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma animação super sem graça de, por exemplo, escala. Criei aqui um keyframe aqui na escala, aí eu criei aqui um keyframe em zero, eu clico aqui no inércia e olha o efeito que vai ter agora. Ele tem essa animação de pulo, muito legal. Então essa expressão, por exemplo, modifica os valores dos keyframes, né? Tem gente que chama isso aqui de bounce. Tem vários termos aí no mundo de motion, a gente tenta usar os mais universais. Também temos aqui de jump, esse jump é bem legal. Vou também aplicar aqui na propriedade e ele dá tipo como se tivesse batido e voltado, sabe? Como um efeito mais de física, mais de reação. Existem outras expressões, por exemplo, o pessoal usa muito essa aqui que é de loop out. Então, vamos supor que eu quero criar um keyframe aqui e outro keyframe aqui, eu quero que ele fique rodando de um lado para o outro. Ao invés de você ficar copiando os keyframes aqui infinitamente, né, para dar esse efeito de vai e volta, você pode vir aqui e aplicar um loop out. E aí agora ele tem aqui vários modos, ele vai e volta, você muda a aplicação, eu quero ping-pong, você não precisa ficar escrevendo a expressão, ele já automatiza para você, beleza? Deixa eu dar uma limpadinha aqui nas expressões, né, que eu acho que já deu para resumir bem. Existem outras ferramentas que também são de workflow. Um exemplo prático aqui é essa ferramenta aqui de Create New. Então, muitas vezes você quer mover vários objetos de uma vez, né? Isso aqui é bem interessante. Você simplesmente cria um null e tudo é linkado a ele, muito fácil. Você não precisa nem ficar criando aqui. O método manual é muito complexo. Toda vez tem que criar aqui e linka e não sei o que, e muda a posição. Aqui não, ele cria um nulo bem no meio da posição. Existem outros efeitos que são mais complexos para casos específicos, né? Mas que se você tiver um dia fazendo à mão, é muito complexo de fazer. Por exemplo, esse aqui, que é o Look At, é um dos efeitos favoritos que eu tenho, que todo objeto que você aplica, ele vai olhar aqui para o nosso target, né? Então, você pode aplicar, por exemplo, em várias setas. É legal para criar alguns efeitos interessantes. Outros efeitos legais aqui, eu gosto muito desse aqui, Effector. Acho que esse é meu favorito, na verdade, que ele cria como se fosse uma camada que muda efeitos e propriedades baseado na proximidade. Então vocês podem ver que eu movo o mouse aqui e eles têm esse efeito, eu posso mudar o raio de aplicação. Então vocês podem ver que agora está com um raio maior, posso mudar as propriedades, tudo na Braswell é muito editável. Então, eu quero mexer na posição, agora todo mundo está se aproximando, olha que legal. Ou eu posso repelir, aí agora todos estão repelidos, baseado. E cara, tem um monte de opção. Posso mexer aqui na escala, posso mexer até na rotação, colocar esse look at. Então, é só mais um dos efeitos, né, de vários efeitos que a Braswell tem. Tem efeitos que são mais práticos, né, mais pontuais. Por exemplo, o efeito piscadinha. Esse efeito aqui é muito clássico, a galera aplica bastante. Eu venho aqui e pronto, ele cria esse efeito aqui de piscando de tempos em tempos. Eu posso aplicar em várias camadas de uma vez, né? Todos os efeitos da Braswell você pode aplicar em vários. Então, assim, a gente tenta compilar o máximo de ferramentas, seja de efeitos, de workflow, mesmo que seja ferramentas específicas. Então, a gente tem alguns utilitários, por exemplo, até para você renomear camadas. Então, eu quero mudar aqui, né? Aqui a gente tem, ou já está até renomeado, mas vou colocar aqui Brasil, e você pode mudar até o prefixo, né? O uso da Brasil, o mascote da Brasil, vou colocar aqui em algoritmo romano. E pronto, agora ele renomeou aqui as camadas. Isso aqui é muito bom para organização do seu projeto, né? Então, por mais que não mude nada, tem organização, tem alguns efeitos que são de overlay para você criar textura. Por exemplo, eu posso criar aqui partículas para o meu projeto e já tem aqui as partículas animadas para dar, digamos, com minha ambientação. Tem alguns efeitos que são tipo criadores ou até de mudar as composições, né? Às vezes você quer mexer aqui na composição rapidinho. Ao invés de você ter que mexer toda a propriedade, você já vem aqui, ó, no frame rate, aplicou
e ele muda para você, duração. Cara, tem de tudo que você imaginar aqui. Ah, tem um texto que eu quero escrever aqui. Vou escrever aqui, por exemplo, tools. E aí eu quero, por exemplo, um text box animado. Cara, você vem aqui, clica no text box, ele cria para você um text box animado que você muda tudo, muda a cor, muda o que você quiser. Vamos colocar a cor da Brasil aqui, né? Por que não? E você mexe até na animação dele, você pode mudar o texto. Então, eu vou colocar aqui, ó, Brasil. E, cara, simples assim, tá pronto para qualquer fonte. Você pode ajustar aqui da forma que você quiser. Enfim, eu acho que deu para vocês entenderem o quão poderoso é aqui o Tools da Brasil, né? E outra coisa legal do Tools é que ele é totalmente customizável. Então, vamos supor que, pô, eu gostei muito desse efeito aqui do Flickr. Gosto muito da piscadinha. Cara, você vem aqui, ó, você arrasta e deixa lá no topo. Você customiza, fica a cara que você quiser. Você pode até desativar esses botões aqui no painel de configurações, mas você pode mexer, você pode, pô, eu gosto muito desse Orbit. Gosto muito desse aqui. Ah, esse aqui eu não uso muito. Você pode desativar ou deixar lá no final, né? Enfim, tem outras ferramentas aqui, atalhos. Você pode até desativar a visualização desses botões aqui. Isso aqui é um para mudar em cor point, é muito útil também. Isso aqui é para dar um offset nas camadas, né? Para fazer aquelas animaçõezinhas assim. E bom, eu acho que vocês deram para entender o quão poderoso é aqui o, o Brasil Tools, né? Eu posso até criar aqui uma animação de forma bem dinâmica. Vamos supor que você quer fazer essa animação em sequência. Eu venho aqui, aplico inércia, todos têm essa animaçãozinha. Venho aqui e dou um offset. Olha que legal a animação que a gente criou. Cara, foi que dois botões que eu cliquei, uns keyframezinhos, foi dois palitos para criar isso aqui. Você pode até mexer na ordem que o offset muda. Eu gosto bastante de fazer isso. Eu gosto aqui do aleatório, ó. Eu boto aqui no aleatório e aí fica um efeito mais orgânico. Cada uma aparecendo de um lado. Enfim, eu acho que vocês entenderam, né? Vamos pular para a próxima seção aqui, que é a seção de keyframe. E cara, para conseguir explicar essa seção de keyframes, eu vou ter que ser um pouquinho mais técnico aqui, porque keyframe é, digamos que a base da animação, que muita gente que no começo sofre, né? Então, ela ajuda tanto iniciante quanto profissional, mas eu acho que é uma ferramenta aí para quem quer um movimento mais refinado. Mas cara, se você for iniciante, continua aí, que pode fazer sentido para você tranquilamente. Mas basicamente a base da animação são os keyframes, né? Então vamos supor que eu quero criar uma animação para todos aqui. Eu vou criar de escala, igual o exemplo de tools. E bom, como que é a forma clássica de fazer essa animação de keyframe? Normalmente você vem aqui e aí você dá um F9, né, para dar aquela suavização base de keyframe. Então repara que esse aqui já está mais suave que os outros. Aí você vem aqui, mexe na curva, tal, tal, tal. E aí você não sabe qual curva usa, se é velocidade, se é não sei o quê. E aí você fica meio perdido e puxa para lá, puxa para cá. E que curva é essa? Ou às vezes você até entende o que é essa curva, mas cara, é um saco ter que ficar abrindo o tempo todo ela. Às vezes você já sabe o valor, às vezes você tem aquele seu número mestre ali, pô, eu sempre coloco 30 aqui, 70 aqui, você já até consegue visualizar, mas aí você tem que ir lá, fazer todo aquele processo, F9, blá blá blá. Vai curva, vai aqui, aí você seleciona um errado, você, nossa, e aí tem que fazer de novo, é igual aqui, aí tem que resselecionar, blá blá blá. Cara, vai por mim. Se você não precisa fazer isso cotidianamente, agradece, porque isso aqui é um saco, assim. Muitas vezes você só quer fazer algo rapidão e você tem que ter esse cuidado todo que não é otimizado no After Effects, na nossa opinião. Então, a ideia do keyframe é você otimizar isso aqui. Então, ao invés de você ter que ficar entrando na curva, se você já sabe os valores, cara, você já consegue pré-visualizar a curva aqui. Se você for uma pessoa mais visual, né? Eu, pelo menos, eu gosto muito de conseguir visualizar o resultado, ver essa curva aqui, tanto de valor e de velocidade ao mesmo tempo, coisa que, cara, eu não consigo entender por que que o After Effects não tem até hoje, né? Você tem que ficar aqui, ó, mudando de valor e speed, por que não os dois, né? Ou pelo menos ter um pouquinho apagado, eu não sei. Mas, bom, eles não fizeram, a gente fez. Então você consegue visualizar, você consegue até bloquear aqui, que agora os dois mexem ao mesmo tempo. Olha que legal. E, cara, é exatamente o valor que você está vendo aqui, é o valor que vai ser aplicado. Eu vou mexer aqui, e aí ele vai aplicar para você o valor. Vou tirar o cadeadinho aqui e aí eu vou colocar outro valor. E se você não for uma pessoa visual, você pode ir até pelo número. Você pode ir arrastando, ah, eu quero 23, não sei o quê. Mas, cara, mesmo isso aqui sendo muito legal, existe uma forma ainda mais rápida de conseguir fazer essa curva de suavização, que é por meio dos presets. Então,
Você tem aqui todos os presets para você aplicar da forma que você quiser. O que você clicou, ele aplica exatamente o mesmo efeito. E eu nem dei play na animação, né? Mas olha o tanto que você consegue ter movimentos interessantes só pelo número aqui. Pô, eu quero algo mais equilibrado. Vou colocar 60-60. Então ele vai começar lento e vai acabar lento, ó. Tum, tum. Perfeito. Pô, eu quero algo estouradão. Ou eu quero algo super estourado. Eu quero aqui, ó, 100 de cada lado. Cara, você consegue isso aqui, ó. Você consegue o efeito que você quiser, ainda mais se você tiver familiaridade aqui com os valores, com os termos, né, e tudo mais. E o legal ainda é que você ainda pode favoritar. Então, pô, eu apliquei esse aqui, eu gostei muito desse. Esse aqui, nossa, a animação tá perfeita, não mexeria em nada. Você vem aqui no efeito que você gostou e tem uma estrelinha, que aí você vem aqui e tá favoritado. Agora, você só vem aqui e aplica. Você pode, por exemplo, favoritar vários no projeto, né? Esse aqui é para saída, esse aqui é para entrada. E aí, cara, dois palitos. Clicou e aplicou, beleza? Então, isso aqui são os presets. E também existem alguns utilitários, tá? Que a gente acha que é importante. Por exemplo, a gente tem um utilitário de você inverter os keyframes. Às vezes você quer inverter todos de uma vez. Você vem aqui, inverte. E agora você tem a animação de saída. E ele continua a mesma suavização. Você não precisa refazer a suavização. Ó. Eu vou inverter. Ele continua a suavização de modo inverso. Você tem duplicar. Você pode, inclusive, esse aqui eu gosto bastante. Que é duplicar e inverter. Ó. Eu clico aqui. Vamos supor, eu vou mais ou menos nesse time. Eu duplico e inverto e todos vão duplicar aqui, ó. Eu já tenho uma animação de saída. Você pode, inclusive, duplicar e inverter e mandar para o final. O que, que seria mandar para o final? Mandar até a duração final, ó. Eu venho aqui, tum. E é legal que esse valor, ele é, digamos que relacionado ao fim local de cada camada. Então, vamos supor que eles estão todos assim bagunçados, né? Vou mexer aqui mais ou menos de uma forma aleatória. Se eu venho aqui, duplico e mando para o final, olha o que acontece. Ele vai localmente para cada um. Então você tem controle, cara. Você consegue fazer vários utilitários. Também tem o simplesmente mandar para o final e inverter. Então, ó, aqui eu seleciono esses keyframes e eu vou mandar eles para o início, ó, enviar início. Agora todos mandaram aqui para o início, tá tudo bonitinho. Olha que legal. Então, cara, isso aqui é um grande adianto na vida para quem mexe com keyframe e eu acho que eu consegui cobrir bem aqui. Foi quase um tutorial, né? Porque o keyframe são menos em relação aos tools. E agora vamos para o Parallax. E olha, antes de começar a falar do Parallax, eu sei que pai não pode ter filho favorito, mas eu diria que o Parallax é um dos meus favoritos, né? Talvez o Copilot ele ainda vai se superar, vocês vão entender no final, mas o Parallax faz algo muito legal. E se você nunca precisou fazer isso na mão, também fala a mesma coisa. Agradece porque isso aqui, cara, é muito chato fazer, é muito demorado, é muito maçante e assim, não agrega em nada pro processo criativo, tá? O Parallax, a Brasão em geral, é para potencializar você. Então, como que você aplica o Parallax? O que é? Eu vou aplicar aqui e vai parecer que nada aconteceu, tá? E essa é a ideia. Por que que é a ideia? A ideia é você conseguir distribuir os elementos no eixo Z, né, que é para aplicar o ambiente 3D do After Effects, mas sem mexer nas proporções. Então você não fica tipo distorcendo, porque quando você aproxima algo, ó, eu posso mostrar aqui. Se eu aproximo minha mão, a minha mão aumenta, certo? Por quê? Porque eu estou numa câmera e isso nada mais é do que a profundidade. Mas quando você está mexendo com o 3D do After, você não quer isso, você quer que mantenha as proporções, né? O design que você fez. E para a gente conseguir visualizar o que aconteceu, eu vou vir aqui e mudar o layout para duas views. E, cara, isso aqui já vai começar a explodir algumas cabeças. Eu vou só mudar uma opção aqui, que é até uma dica, quem quiser, vocês podem ativar aqui, para dar um on, e agora vocês conseguem ver a câmera. O que que o Parallax fez? Ele pegou todas as suas camadas da Abrazu, do After Effects, né? E a Abrazu distribuiu durante o eixo Z de forma proporcional. Então a gente consegue fazer aquelas animações super legais aqui com o null que ele cria de câmera. Aqui, na verdade, eu vou mudar para câmera ativa, né? E olha que legal, eu posso fazer aquelas animações de entrada e ele tem aquela profundidade característica. A galera usa muito isso em coisas publicitárias em geral. Muitos tipos de motion usam esse parallax e ter que fazer na mão é horroroso. E inclusive você pode ajustar aqui e ele continua se redimensionando. Então, por mais que eu mexa, tá vendo que ele aumenta, diminui? Essa é a ideia, é você manter proporcionais. Mas, cara, não é só isso que é o parallax, né? A gente também tem outros utilitários
que potencializam o Parallax da Braswell. É um conjunto de ferramentas. Então aqui no Nu, vocês podem notar que tem aqui um controlador com várias propriedades. Você, por exemplo, pode ativar esse Depth of Field, que é aquele blur, né? Eu vou ativar aqui. Então vocês podem notar que apenas esse objeto está focado, que é onde está o foco, mas vocês podem controlar. Então eu vou vir aqui no zoom, no focus, na verdade, ó, vocês podem notar que à direita está mudando o foco, né? Então, de acordo com o objeto que eu estou selecionando, ele vai mudando o foco. Eu vou desativar porque esse efeito ele é um pouquinho pesado, então vou desativar por hora. Você pode mexer aqui, inclusive no efeito do blur. Então, eu não quero tão, você vem diminuir aqui o blur, né? Vou deixar desativado para mostrar as outras ferramentas, mas tem algumas que eu vou ter que ativar de volta. Quais são os utilitários? O primeiro, que eu gosto bastante, é o Wiggle. Ele aplica um Wiggle completamente modificável, ó. O Wiggle dá esse efeitinho de câmera balançando, que é muito legal para você conseguir simular algumas coisas, né? Às vezes aquele handshake de câmera, aqueles movimentos, ou até para dar uma profundidade melhor. O Wiggle quebra esse galho demais e você pode, inclusive, mexer aqui nas propriedades do Wiggle. Pô, eu quero que ele aplique também no eixo Z da rotação. Você vem aqui e marca. Ele é totalmente modificável, cara. Você pode ver na plataforma tutorial de como usa cada um desses botões, né? Eu não vou me prolongar aqui, mas a ideia é que você consegue aplicar e deixar do seu jeito. Não é aquela coisa rígida, né? Que fica com cara de template. Não, você pode, pô, colocar a amplitude que você quiser, a frequência que você quiser. Inclusive, tipo assim, nível de eixos, né? Pô, eu quero que no eixo X tenha essa amplitude, no eixo Y aquele. É esse nível de controle que a Braswell quer dar para vocês, que para ser amigável tanto para quem quer só aplicar e estar feliz com o resultado, mas também quem quer ter esse passo de realmente criar algo com personalidade. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para mostrar os outros. A outra ferramenta é o autofocus, que também é excelente. O que é o autofocus? Eu vou ativar aqui de novo o Depth of Field para mostrar, mas basicamente é como se ele fosse um foco automático de câmera. Então, quando eu movo a câmera com ele desativado, eu vou desativar aqui. Repara que o foco ele está meio que solto, né? Ele está fixo. Mas se eu ativar, repara que ele meio que gruda nos objetos. Eu vou aumentar aqui o range para vocês conseguirem observar melhor. Tá vendo isso aqui? Ele meio que gruda no objeto, então você consegue focar nos objetos com mais praticidade. Então, ele tem tipo um focus, ele é um efeito meio complexo de se explicar. Ele é mais assim, visual, é mais você consegue sentir que ele está dando esse grude, né? Tá vendo que ele gruda na camada e depois sai. Mas isso aqui é muito útil para quem trabalha com esse tipo de câmera 3D no After e tem que toda hora ficar regulando o focus. Então, cara, o autofocus é uma mão na roda demais. Outra ferramenta que a gente tem aqui, eu acho que eu vou dar uma acelerada aqui no Parallax para a gente vir logo para os outros. Mas, cara, outras ferramentas você pode criar nulo para você facilitar as animações. Você pode criar quantos nulos quiser. Ah, esse nulo eu quero animar para entrada. Esse nulo eu quero animar para saída. Esse nulo eu quero fazer um zoom e tirar. A gente tem esse controle melhor porque às vezes você quer fazer esse tipo de movimento, né? Bem característico para quem trabalha com o ambiente 3D. A gente tem um focus também. O focus eu acho muito legal. Basicamente você seleciona a camada e a câmera move automaticamente. Cara, isso aqui é maluquice, tá? Isso aqui eu gosto demais desse efeito, ó. Cliquei aqui, ele dá o zoom. Simples assim. Então ele dá o focus onde você quiser. E inclusive tem a ferramenta de zoom automático. Que esse aqui, pô, acho que o pessoal gosta demais. Ó, eu vou selecionar aqui algumas camadas, né? E eu vou clicar na ordem que eu selecionei, ele vai dar um zoom. Então repara que ele já cria os keyframes aqui para cada camada. Eu estou com a duração aqui menor, vamos colocar, por exemplo, 20, só para a gente conseguir visualizar aqui esse efeito de zoom. Eu poderia até ter usado o Tools, mas vamos lá, né? Porque o Tools também tem a ferramenta de mudar a duração, de configuração de composição. Mas ó, eu vou selecionar aqui esses três e vou dar um zoom. E repara que ele dá o zoom perfeito em cada um, ó. Deu zoom em um, zoom no outro. Vamos colocar na ordem aqui que faça mais sentido, né? O que está mais perto até o que está mais distante. Eu acho que vai ficar um efeitinho melhor. Ó, deu zoom em um, deu zoom em outro. E tá com focos, tá? Se você ativar a câmera aqui, isso vai funcionar perfeitamente o foco, cara. Muito legal mesmo, tá? E esse aqui é o zoom, também tem esse bake, é algo mais técnico, né? Mas às vezes você quer limpar essas expressões que tem aqui, porque elas podem pesar o seu projeto se você tiver a máquina. Você vem aqui dar um bake e agora você pode inclusive
aplicar, ó, repara que agora ele não muda automaticamente porque ele tirou a expressão, é algo mais técnico, tá? E detalhe, todos esses valores aqui, por exemplo, tá vendo esse 3.000, a distribuição, você pode mexer aqui no Adjust. Ele vai abrir aqui um controle para você e você deixa na sua cara. Então, você tem toda a personalização do mundo. Fechou? Vamos pro próximo então? Agora que a gente matou o Parallax, vamos para os presets, cara. Sobre os presets da Brazil, o nome é bem intuitivo, né? São, digamos que esses templates tanto de animação, quanto de transição, de texto, de vários tipos de movimentos, né? Mas antes de mostrar eles de fato, eu só quero dar um disclaimer aqui, a gente não está criticando nenhuma outra ferramenta, tá bom? A gente está falando a nossa opinião da Brazil. Em termos de quantidade, a gente não é aquele plugin que tem 10.000 animações, porque a gente acredita muito mais em uma cultura de que a qualidade é muito melhor que a quantidade. Então, cara, cada um dos presets a gente fez muito à mão para que não fique com cara de preset. Eu sei que você já viu, né, algum daqueles motions que, cara, grita preset. Você consegue, às vezes, até saber o plugin que foi usado para criar essa animação. A gente na Brazil não gosta disso, tá? A Brazil é um plugin feito de motions para motions. Então vocês vão reparar aqui que tem templates, alguns presets realmente que são o arroz com feijão, né? Que tem que ter. Algumas transições aqui são muito características que a gente tem que ter, mas a maioria dos seus presets é algo pensado à mão, e isso aqui não é nenhuma crítica a outra ferramenta, né? É a nossa cultura pessoal. Mas, cara, vamos lá nos presets. Você pode, inclusive, aqui aumentar o tamanho dele, porque tudo na Brazil é altamente responsivo. Então, se você quiser usar com mais espaço, com menos espaço, você pode modificar da forma que quiser. Pô, você tem um monitor maior, você quer colocar no cantinho da tela? Você pode, tem gente que até usa a Brazil em um monitor grandão para ganhar mais espaço. Excelente, beleza? Bom, vamos lá para os presets. Os primeiros são de transição, tá? Isso aqui, cara, pô, isso aqui me ajuda demais. Às vezes você só quer fazer uma transição de duas cenas distintas. Você coloca na sua timeline, escolhe a transição que você quiser. Por exemplo, eu pessoalmente gosto muito dessa câmera pane aqui, que você escolhe a direção que você quer mudar, clicou e boa, tem a transição aqui, e se ainda mais tivesse entre as cenas com o motion blur, ele dá aquele efeitinho legal. O zoom in e zoom out também é muito legal. Isso aqui são transições que a galera usa muito em trabalhos até, assim, muitas vezes a galera usa para festas, para coisas mais dinâmicas, né? Aqui, como eu não tenho duas cenas distintas, até que não parece que tá dando tão resultado, mas essas transições são bem legais também. Mas eu quero focar aqui nos presets de animação, tanto de objeto quanto de texto. A gente tem vários painéis, a gente está sempre tentando adicionar mais animações. E qual que é o grande diferencial dos nossos presets, tá? Eu vou aplicar, por exemplo, aqui, você consegue ter a prévia só de passar o mouse em cada um deles. Então, por exemplo, aqui, pô, se eu gostei desse, você aplica, ele já aplicou aqui para você no começo da camada. E qual que é o legal dos nossos presets? Você consegue ter um controle muito preciso dele, até em termos de suavização. Então, pô, se você é uma pessoa que quer ter o nível de controle, inclusive do easy de entrada e de saída, você tem aqui, cara. Isso aqui é o que a gente preza bastante. Você pode mexer aqui a 0 e 100. Agora ele vai vir muito mais estourado. Como vocês podem ver, vocês podem editar os presets, não é algo rígido. Então, pô, eu quero colocar um pouquinho de rotação aqui. Ao invés de você procurar, ó, tem esse preset aqui é bem legal, né? Eu posso aplicar aqui, ele vai subscrever o preset que você já usou, e agora ele tem uma rotação, mas eu vou dar um Ctrl Z, vamos supor que, ó, aqui tá perfeito, eu só quero dar uma rotaçãozinha. Você vem aqui, cara, e mexe no valor inicial, e pronto. Olha que legal. Ele já tem essa suavizaçãozinha, você tem vários tipos de controle, ah, quero só que ele desça um pouquinho. Você mexe aqui um pouquinho, ó, cara, já temos esse controle para você fazer a animação que você quiser. E todos os nossos presets são assim, tá bom? Todos eles são baseados no mesmo tipo de objeto. Então, vem aqui em Scale esse Bounce. Eu gosto bastante que ele tem tipo um bouncezinho mais interessante, que ele tem uma animação mais suave, né? Você pode mexer no tempo aqui. E você pode inclusive mexer, tipo, o número de bounces que você quer, sabe? Pô, eu quero que ele cresça muito. Você aumenta a amplitude, ó. Vou colocar uns 20. Agora ele vai crescer muito mais, né? Aumentou a amplitude do movimento. Quero que ele tenha duas ondinhas só. Então ele vai ter duas ondinhas, ó, uma, duas e voltou, né? Então você tem esse controle fino. Eu também gosto bastante dos presets aqui que são de posição. Então aqui, ó, por exemplo, esse objeto está mais para baixo.
Então eu quero que ele vá, por exemplo, esse aqui que vem de cima, vem de baixo, né? E vai para cima. Esse aqui tá mais à esquerda, eu poderia colocar esse, ó. Esse aqui é legal também. Então, assim, os presets da Brasil são bem criados à mão e você consegue ter esse controle fino, né? Não é aquela coisa rígida que você não consegue nem entender o que que você usa. E ele já tem animação de entrada e saída, então é bem legal. E os de texto, cara, é basicamente a mesma coisa. Eu vou tentar ser bem rapidinho aqui no texto, pra gente não chover muito no molhado. Mas ó, vou criar aqui Brasil, por exemplo, e assim, nem precisava aplicar porque você já tem a prévia de tudo. Então, você já sabe exatamente até a mesma fontezinha, o mesmo escrito. Então, pô, gostei desse aqui, você pode aplicar tanto na entrada quanto na saída ou em ambos, né? O in e out, né? Então, você vem aqui, ó, ele animou certinho. Você tem vários presets para você escolher. Eu gosto muito desses aqui, ó, de Blur and Fade. Eu acho que eles dão um efeitinho muito legal. E tem uns bem diferenciados, assim, que vocês podem aplicar da forma que quiser. Enfim, como eu disse, eu vou tentar ser aqui rapidinho. Tem aqui uns bem diferentes, tipo esse de Decode, que te dá uma personalidade para o seu projeto melhor. Você pode aplicar um na entrada e outro diferente na saída. Então, eu vou aplicar esse aqui na entrada, mas para a saída eu vou aplicar, por exemplo, esse. Eu vou colocar esse de blur para ficar mais escancarado que é diferente, né? E agora na saída, ele tem outro. Então, reparem que vocês podem ter esses presets diferenciados. Você pode aplicar em várias camadas de uma vez também, né? E bom, esses são os presets. Tem inclusive de câmera para você casar com o parallax. Você pode aplicar lá o parallax e depois vir aqui e só aplicar no nulo que ele também tem presets de câmera. Fechou? Então, esses são os presets da Brasil. E vamos agora para um dos mais esperados de todos, que é o Copilot. Então, finalmente chegamos aqui na última sessão, que é o Copilot, cara, o nosso queridinho, a inteligência artificial da Brasil, que é esse termo assim tão falado, né? Hoje em dia, acho que está só aumentando. Até 2 anos atrás começou com um buzzword, ninguém sabia se era só ali uma tendência, um barulho, mas AI tá aí para ficar, isso é inegável. Eu tenho certeza que você usa aí pelo menos um chat GPT para uma coisinha ou outra, né? E a Brasil tem aqui o nosso pezinho, que é o nosso Copilot. E, cara, o que que é o Copilot? Por que que ele tem esse nome, né? E o Copilot, ele não é... A IA do Brasil não é o Auto Animator, não é o exterminador do futuro dos motions. Muito pelo contrário. O que que é o Copilot? O que que é o copiloto, né? Copiloto é o cara que está ali ajudando o piloto, é o parceiro dele. É ali para você tirar a ideia do papel, de você conseguir criar uma animação. Às vezes você está travado, às vezes você está num trabalho que você não sabe, ou você é iniciante, pô, como que eu faço? O Copilot está aqui para você, tá bom? E como funciona o Copilot? Atualmente, existem dois métodos aqui do Copilot. O primeiro, que é o Decida por Mim, ele vai, digamos que, tirar um print da sua estética, né? Ele vai identificar um nicho. Se você está fazendo algo mais para business, se você está fazendo algo mais criativo, mais sério, mais ali sóbrio, um meio termo, e a partir disso ele vai te sugerir uma animação. Esse método do Decida por Mim, ele tem uma consistência maior, mas você também pode ali experimentar outras coisas pelo método de escrever o prompt. O escrever o prompt é algo mais experimental, que você pode escrever ali prompts e ele vai tentar ao máximo pegar o seu pedido e aplicar algo que faça sentido, tá bom? Ele tem suas limitações, naturalmente, né? A gente está o tempo todo tentando melhorar. E por estar dentro do After Effects, a gente tem várias limitações. Então, o Copilot ainda é um experimento assim da Brasil, mas que você já pode usar tranquilamente para os trabalhos. Ele brilha mais em designs estáticos. Então, eu tenho aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, né, de designs estáticos para vocês entenderem o comportamento do Copilot, tá bom? Mas bom, vamos lá. Primeiro eu vou aqui no método Decida por Mim. Então, ele vai ver o seu design e ele vai julgar se essa animação vai ser, digamos, mais exagerada, com muito bounces, ou se ela vai ser ali mais linear. E baseado nos objetos, ela vai sugerir algumas animações, tal coisa vem por baixo, tal coisa vai ser escala, né? As propriedades de transformação básica. Ela não vai colocar tipo um flicker para você, porque ela quer te dar o primeiro passo. Então, ó, cliquei e já animou para você, cara, isso aqui é muito legal. Eu nunca vou me acostumar e eu vou dar um play aqui para vocês entenderem. Olha que legal. Então, ela animou aqui os maiores objetos vindo de baixo e todos os outros, ó, repara que os objetos pequenos ele colocou um bounce
né? Então ele entendeu que poderia ser tipo ícones flutuantes e os outros objetos ele colocou animação mais linear. E qual que é o legal do Copilot, diferente de qualquer outra AI que cria um objeto final? É que você está dentro do After, você tem controle total, não só de time, mas inclusive do preset do Copilot. Porque é como se o Copilot tivesse criado um preset da Brazil, ou seja, tudo é customizável, tudo mesmo. Então, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, essa aqui é a mulher, né? Vamos supor que você quer que ela surja primeiro. Cara, você vem aqui e simplesmente arrasta na timeline. Olha o tanto que é fácil. Então, ela surge. Ah, eu quero que esse background aqui surja depois. Você bota depois, ó. Ah, eu quero que os ícones aqui, eles surjam um pouco depois. Eles estão surgindo muito cedo. Cara, não tem problema, ó. Você bota aqui, e ele já ajusta. E repara que ele tentou dar uma ordem que faça sentido para você, né? O Copilot, ele não simplesmente aplica tudo em escadinha pela ordem dos layers. Ele vai usar um sistema aí de coordenada e tentar aplicar uma ordem que faça sentido, mas você pode ajustar. E inclusive você pode ajustar as animações. Vamos supor que você quer que esse texto aqui, pô, não quero que ele anime a escala. Eu quero que ele anime outra coisa. Eu quero que ele, por exemplo, a escala eu vou deixar em 100 e 100. Eu quero que ele anime do lado. Você pode vir aqui, ó, e puxar a posição, ou você pode inclusive puxar esse pontinho aqui, ó, pro lado. E ele vai partir do lado. Olha que legal. O preset é totalmente editável. Então você vem aqui agora, veio de ladinho, do jeito que você queria, né? Você pode mexer no time, se quiser, você pode mexer na duração pelos marcadores. Pô, aqui essa mulher, ela quero que ela tenha um tempo muito longo. Você vem aqui e coloca. E outra coisa muito legal também é que você pode inclusive aplicar efeitos. O que são esses efeitos? São os mais clássicos, tá? É o efeito, é o wiggle, é o aquele sine, que é o efeito de ficar tipo pulsando, né? Então vamos supor que você quer rotação nisso. Você vem aqui na rotação e, cara, simplesmente você vem aqui e aplica. Agora tem rotação nisso aqui. Eu posso vir aqui em todos esses, né? Eu posso inclusive copiar. Eu só vou dar esse Center Animation aqui para garantir que quando eu copiar, todo mundo vai ter a mesma escala. Aí eu venho aqui, ó, e colo em todos. Colei, todo mundo tá aqui. Opa, acho que foi. Aqui é mais um comportamento do After, essa parte de colar. Vamos ver. Que já é nativo do After. Eu acho que foi. Foi. Vamos colar nos outros também? Colei aqui, colei aqui, colei aqui. E boa. Todos estão com o Eagle. Olha que legal. Cara, isso aqui agiliza demais a vida. E aí depois você pode fazer o que quiser. Você pode aplicar outros efeitos da Brazil. Pô, esse novo aqui eu quero tal efeito. Você vem aqui, aplica, cara. Sem problema. Você pode inclusive travar algumas camadas. Vamos supor isso aqui. Isso aqui eu acho que eu fiz como um texto. Não sei se eu. É que o arquivo Photoshop não está editável, mas vamos supor que fosse um texto. Você poderia, por exemplo, travar essa camada e aplicar o Copilot e em cima uma animação, né? Então, vamos fazer isso aqui, por que não? Então, eu vou tentar recriar aqui, ó. Power Your Business. Vou escrever de qualquer jeito, tá, gente? Só para vocês entenderem mesmo. Vamos tentar aqui recriar um pouquinho desse efeito. E boa, né? Vou- Vamos apagar esse aqui, que aí vocês já entenderam. Vamos supor que é a mesma fonte, mesma cor, blá blá blá. Travei aqui, vamos começar de novo. Vou pedir para ele decidir por mim, tá? Espera um pouquinho, aproveita a animaçãozinha em loop. Aplicou, aplicou, cara, de forma primorosa. O botão colocou um bounce para chamar mais atenção. O gráfico ele animou de cima. Esse blur aqui, ele não aplicou animação porque é um objeto muito grande, então ele não costuma aplicar animação. Mas se você quiser, você pode, ou você pode aplicar efeitos, né? É que eu não queria animação mesmo. Eu acho que no máximo eu vou colocar, por exemplo, aqui um flicker, sabe? Para ele ficar assim, tipo flutuando. Ó, ficou legal. Eu posso inclusive mexer até na escala, ó, colocar um wiggle grandão, que aí ele fica tipo um background crescendo, ó, como se fosse uma luz. Pô, ficou legal. E aqui que eu travei, eu posso destravar e aí eu coloco, por exemplo, um preset de texto. Cara, olha que legal que a gente já criou muito rápido, muito rápido. A gente já criou um criativo para uma rede social, né? Tranquilamente você pode fazer. E então, esse é o poder do Copilot, que ele pode ser combinado com as outras seções da Brasil. Isso, para mim, acho que é o maior mérito do Copilot. Ele não é engessado, ele é feito realmente
para te ajudar, né? Não é para fazer o trabalho por você. Beleza. Vamos para escrever o prompt? Escrever o prompt, como eu disse, ele tem um caráter ainda mais assim. Você tem que testar alguns prompts, você pode tentar algumas vezes, mas em geral, se for algo mais simples, ele consegue bem. Por exemplo, eu posso falar assim, em português mesmo, tá, gente? Qualquer idioma ele funciona. Anima para mim apenas a posição dos elementos. Vou aplicar aqui, então ele vai, baseado em cada um, ele vai animar a posição de que está mais próximo. Olha que legal. Cara, já criou um efeito super interessante, né? Não seria o que eu faria na mão, né? Ainda mais porque esses ícones aqui não, eu faria de outra forma, mas você pode combinar isso. Então, vamos supor, eu posso travar esses três aqui, travei, e aí aqui eu vou começar de novo, eu vou falar, anima apenas a posição dos elementos, igual eu tinha feito, né? Posso até copiar aqui se eu quiser colocar de novo, ó. Animou a posição, show de bola, efeitinho legal. Aí agora eu vou fazer o contrário, eu vou destravar aqui e eu vou combinar um novo prompt. Então eu vou vir aqui, vou falar, anima a escala, anima a escala, faz um vídeo, você pode pedir qualquer coisa, tá? Anima a escala de 0 a 100 e coloca um wiggle na rotação. Na rotação. Vamos testar, né? Vou até copiar isso aqui. Vamos aproveitar aqui a animaçãozinha. E boa, ó. Funcionou perfeitamente, ó. Ele animou a escala com bounce e aplicou um wiggle. Como ele, pô, o wiggle às vezes é algo mais divertido, então ele já fez isso. Aí eu vim aqui, ó, pô, não quero, nesse objeto eu não queria. Cara, sem BO. Você vem aqui e com um clique desativei. E pô, cara, fiz uma animação super legal, super rapidinha, né? Posso mexer aqui no time e tal. Tá perfeito? Cara, eu só testei aqui, mas para muita gente isso aqui já tá show de bola, né? Muita gente já não conseguiria fazer isso aqui. Pô, esse botão, vamos destravar aqui. Esse botão eu posso colocar. Botão normalmente eu coloco aqui, ó, esse wave, né? Pra ele ficar aumentando e diminuindo. Então eu gosto, você pode mexer aqui, ó. Vou colocar só um 5, né? Senão vai ficar muito exagerado. Cara, já criei um criativo que pode funcionar para rede social. Agora imagine que você tem uma sequência de 10 cenas. E aí você deixa o Copilot animar as 10 cenas. Aí depois você bota uma transição em cada uma. Você faz vídeos completos com o Copilot. Esse é o poder, tá bom? Mas, cara, eu acho que deu para entender que o que que a Brasil tem a oferecer. A ideia desse vídeo é realmente ser esse vídeo mais longo para vocês, mais explicativo, não é muito tutorial. É mais um showcase para vocês também entenderem o que que a gente está fazendo, um pouquinho como que a gente gosta de agregar valor para vocês. E bom, agora eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, tá? Que a ideia desse vídeo aí é espalhar para todo lugar. Se você está vendo no YouTube, se você está vendo em uma página, se você está vendo no WhatsApp, eu não sei, mas eu sei que vai ter aí alguma chamada para você. Eu não estou tentando te vender nada, eu só quis mostrar o plugin. Agora o próximo passo é com você. Então eu te convido a testar a Brazu, tá bom? Testa, se você tiver qualquer dúvida, pode chamar a gente, tá bom? Fica à vontade. Eu não sei nem onde você está assistindo, mas se você pesquisar Brazu no Google, você acha a gente, tá bom? Então, qualquer coisa, ficamos à disposição. E se vocês precisarem de qualquer coisa, pode chamar que a gente vai fazer o possível para conseguir atender vocês. Fechou? Bom, por hora, fico aqui. Agradeço demais quem ficou até o final e valeu. Até a próxima.